Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Convido vocês, meus queridos, para uma rápida reflexão do que está escrito em 1 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, que fala que Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e este deu ordem ao seu filho Salomão, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Agora, pois, esforça-te e ser homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para guardares os seus estatutos, e guardares os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, para que, conforme está escrito na lei de Moisés, para que você seja próspero por onde quer que fores, e para que confirme também a palavra que o Senhor Deus falou de mim, dizendo: que se meus filhos andarem nos meus caminhos, e forem fiéis ao Senhor Deus, com toda a sua alma e com todo o seu coração, certamente nunca faltaria sucessores ao trono de Israel. Então, meus amados, essas foram as últimas instruções a Salomão. Davi, já sabendo da sua morte, dos momentos finais, então chama o seu filho e lhe dá conselhos, lhe instrui, e primeiramente ele dá uma palavra de ânimo, de encorajamento a seu filho. Filho, te esforça para ser homem, te prepara para tão grande responsabilidade, mas te lembra daquilo que está escrito na lei de Moisés: honra ao Senhor teu Deus, guarda os seus mandamentos, e te lembre também daquilo que o Senhor falou de mim, dizendo que se você andar nos meus caminhos e for fiel ao Senhor com toda a sua alma e com todo o seu coração, certamente nunca faltaria sucessores ao trono de Israel. Então, querido, Salomão estava ali sabendo, estava sendo instruído, estava sendo aconselhado da parte do seu pai, o rei Davi, acerca de tudo quanto ele deveria fazer para que de fato ele tivesse um reinado próspero e abençoado por Deus. Lá na frente, queridos, no versículo 10, Davi então morre. E no versículo 12, Salomão assume o reinado de Israel. Já no capítulo 3, queridos, Salomão se casa com a filha de Faraó. E depois o Senhor Deus aparece para ele em sonhos, em Gibeon, e lhe diz: pede o que tu quiseres que eu te darei. Então Salomão responde ao Senhor: eu quero um coração sábio e entendido, para que haja com prudência e tenha discernimento para julgar este povo tão grande de Israel. E isso então agradou ao Senhor, e o Senhor lhe concedeu uma sabedoria inigualável, queridos. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, para também Eclesiastes, que Salomão escreveu, mas aí também o Senhor diz para ele: além da sabedoria, Salomão, eu também te concederei riquezas e glória e paz. Mas lembre-te, se tu andares nos caminhos de meu servo Davi, de teu pai, eu também prolongarei os teus dias de vida. Então, querido Salomão, na sua trajetória, até o capítulo 10, quando o Senhor mais uma vez se manifesta para ele em sonhos, e mais uma vez o Senhor diz as mesmas palavras a Salomão. Salomão, queridos, já tinha edificado o templo ali em Jerusalém e a casa do rei. Salomão já tinha conquistado, queridos, muita riqueza, muita glória. Salomão, acima de tudo, tinha muita sabedoria, queridos, uma sabedoria inigualável. Era admirado por todos. Todos que vinham ao seu encontro e ficavam maravilhados diante de toda a sabedoria, diante de toda a riqueza, de toda a glória. Mas, queridos, quando chega no capítulo 11, Salomão já na sua velhice, depois de ter casado com 700 mulheres, princesas, e também de ter amado a 300 também concubinas. 1000 mulheres ao todo, queridos, corromperam o coração de Salomão. Salomão teve o seu coração pervertido. Salomão fez exatamente o que era contrário à vontade soberana do Senhor, porque Salomão se esqueceu da lei de Moisés, em que o Senhor já abominava a, o relacionamento entre os filhos de Israel com mulheres estrangeiras. Salomão, querido, se esqueceu daquilo que estava escrito na lei, e Salomão amou essas mulheres. Salomão se corrompeu, adorou aos deuses dessas mulheres, não somente a filha de Faraó, mas também as Edomitas, Amonitas, as Moabitas, as Eteias e todas as mulheres estrangeiras. Adorou também aos deuses delas, a Milcom, a Astarote.
Meus queridos, Salomão fez tudo o que era contrário à vontade do Senhor e se corrompeu na sua velhice. E quando nós olhamos, queridos, para a trajetória de Salomão, que começou bem, teve um reinado próspero, muito abençoado por Deus, recebeu todas as dádivas do Senhor, queridos, mas ele desperdiçou tudo isso. Sabe por quê, queridos? Quer conhecer o homem é dar poder a ele. E aquilo que vem fácil também vai fácil. E a Bíblia nos fala, queridos, que cada um é tentado quando atraído, seduzido pelo seu próprio desejo, e depois, havendo concebido o desejo, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, meus amados, nós, assim como Salomão também, estamos sujeitos também às mesmas paixões. Nós, assim como Salomão também, queridos, que temos o ministério, temos as dádivas que o Senhor Deus entregou em nossas mãos. Nós temos que ter muito cuidado, queridos. Nós temos que estar em todo o tempo vigilantes, sermos vigilantes, estarmos sóbrios, estarmos atentos às ciladas do inimigo, queridos. Nós temos que estar vigiando em todo o tempo. Temos que estar, meus queridos, preparados. Nós não podemos, queridos, desperdiçar aquilo que o Senhor Deus entregou em nossas mãos, porque do que adianta, meus amados, ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos começaram bem na sua caminhada cristã, no seu ministério, e no meio do percurso, para o final, sucumbiram no pecado? E eu deixo esse alerta para nós aqui, queridos, no dia de hoje, que nós possamos fazer uma reflexão, queridos, que nós possamos estar nos examinando, mas sobretudo que nós venhamos a estar pedindo socorro do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos ajuda em nossas fraquezas morais, nas nossas fraquezas espirituais, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, segurando em nossas mãos, mas depende de nós, meus amados, assim como também dependia unicamente de Salomão. Mas Salomão, queridos, no final da sua trajetória, na sua velhice, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus, meus amados, que nós estejamos fazendo não o que é mal aos olhos do Senhor, mas que nós estejamos sendo fiéis até o fim, que nós estejamos sim perseverando até o fim, que nós estejamos sim, queridos, guardando sim as ordenanças do Senhor, os seus mandamentos, sendo fiéis com toda a nossa alma e com todo o nosso coração, andando nos retos caminhos do Senhor, agindo com prudência, com fidelidade, com compromisso, com zelo, com dedicação e, sobretudo, com verdadeiro amor ao nosso Deus. Em nome de Jesus, eu deixo essa reflexão para você, meu querido irmão. Guarda essa reflexão no teu coração. Medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo a todos vocês, um forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.